Fala aí galera, beleza? Giovanni Ballarin aqui, CEO da Mestres do Site, e nesse vídeo eu vou ensinar você a trabalhar o SEO do teu site. Sim. Sim, não é o SEO como eu, é um SEO com S, Search Engine Optimization. É quando você busca que o teu site ele tenha uma indexação melhor, orgânica nos mecanismos de busca, principalmente no Google. Muita gente busca isso sempre para o Google, mas tem que lembrar que os mecanismos de busca, eles se renovam o tempo todo, e a gente tem aí, por exemplo, recentemente o Bing vindo com a inovação do ChatGPT, crescendo muito a base de usuários ali, e talvez esse mercado aí dos buscadores, ele vai sofrer algumas mudanças nos próximos meses, nos próximos anos, e a gente precisa estar preparado para tudo. A boa notícia é que quando a gente faz a otimização de busca para um site, automaticamente a gente está fazendo a otimização de busca para todos. Obviamente que eles possuem, os buscadores, né? Google, Bing, Yahoo, eles possuem critérios de indexação diferente, mas no grosso, na maior parte do que eles usam para indexar os resultados, são os mesmos critérios. Então, quando a gente otimiza um site para um buscador, automaticamente a gente está otimizando ele para todos, tá bom? Então vamos lá, antes de eu começar a falar sobre o conteúdo aqui, lembrando que é um conteúdo básico, que é para você que está começando, que você está querendo entender aí o que você precisa fazer no teu site para ele indexar. Antes de eu começar, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém do marketing da tua empresa, aí, o dono da tua empresa, que você está falando tanto de indexação orgânica, de busca orgânica, aqui eu vou trazer alguns números muito interessantes que você vai poder depois vender a ideia de fazer um site SEO, aí, um site mais otimizado, mais robusto para a tua empresa, muitas vezes justificando um investimento maior aí para esse site, porque o resultado que você atinge com ele é sempre muito maior, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Site SEO, né? Aqui na Mestre do Site a gente chama, toda vez que tem um site que um cliente contrata a gente para fazer um site otimizado para as buscas, a gente chama ele de site SEO. E ele tem aqui pra gente uma característica específica que mais para frente desse vídeo eu vou explicar qual que é a nossa técnica de desenvolvimento desse site, mas de uma maneira geral é importante você entender que o site com esse objetivo, né, com um site otimizado para as buscas, ele precisa ter basicamente 3 coisas, tá? E quais são essas coisas? Eu vou colocar aqui na minha tela e vocês vão acompanhando comigo. Primeira coisa, ele precisa ter uma programação otimizada. Quando eu falo uma programação otimizada, é que existem inúmeras maneiras de você desenvolver o teu site, pensando na questão da programação. E hoje, basicamente, quase não é mais feito site em código, né? Você lá programando, você contratando um programador. Normalmente, quem faz site trabalha com um negócio chamado CMS. O que é CMS? É Content Management System. É um sistema de gerenciamento de conteúdo que você utiliza para criar o teu site. O WordPress é uma CMS, o Wix é uma CMS, o Drupal é uma CMS, assim como existem vários. Toda empresa de hospedagem hoje tem uma CMS lá atrelada para você fazer o teu site. Algumas dessas CMS possuem maneiras de se desenvolver site que são melhores do que outras, possuem características de programação muitas vezes mais leve, que vão trazer para você uma qualidade de código melhor do que outras. Antigamente, se você fizesse um site com WordPress, utilizando um sistema chamado Elementor, você ia ter um site muito legal, visualmente bacana. Porém, um site em termos de código, em termos de programação ali, de linhas de código, extremamente pesado. Isso trazia um impacto de velocidade de carregamento do teu site muito ruim. Só que esse sistema WordPress com Elementor foi evoluindo muito rápido. E ele hoje tem uma maneira de você desenvolver site em WordPress com Elementor que você consegue notas muito boas em PageSpeed, em GTmetrix, que são sistemas que medem a velocidade de carregamento. Eu vou colocar o link desses sistemas aqui na descrição do nosso vídeo para que você depois faça uma análise do teu site nesses sistemas.
tá? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é que a programação do teu site ela precisa ser otimizada. Agora você pode estar se perguntando, qual sistema eu vou escolher para fazer o meu site, Giovanni? Aqui na Mestres do Site nós trabalhamos com WordPress e Elementor, porque hoje eles têm uma condição, uma qualidade de programação muito boa para a gente poder trabalhar e nós temos uma equipe extremamente competente do lado de cá trabalhando. Não adianta você pegar e colocar qualquer coisa lá que pode ser que fique ruim. Você tem que ter uma equipe de desenvolvimento e de web muito boa para fazer o site com uma qualidade boa. Vou dar alguns exemplos, tá? Vou colocar aqui coisas que a gente não pode, que a gente tem que tomar cuidado, na verdade. Então, o código ele precisa ser leve. As imagens, elas não podem ser pesadas. Então, sobre as imagens, muita gente acaba colocando, por exemplo, quando vai desenvolver o próprio site, coloca imagem em PNG, coloca imagem em JPG. Hoje tem um formato que foi criado pelo próprio Google, que chama WebP, que é um formato extremamente leve para você conseguir colocar imagens de qualidade. Então, nesse formato WebP, você tem algumas ferramentas que convertem uma imagem em PNG, em JPG, para esse formato WebP, e depois eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem fazer isso com uma qualidade muito boa, você tem uma imagem muito boa e ela fica extremamente leve, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o sistema que nós utilizamos aqui na Mestres do Site para fazer isso. Então vamos lá, o sistema que a gente usa aqui na Mestres do Site, e muita gente usa também, é muito bom, é o Squoosh. Basicamente a gente seleciona a imagem que a gente quer aqui, a gente joga ela para cá e automaticamente ele cria de um lado uma visualização que é a imagem original, né? E você que escolhe aqui, ó, por exemplo, a imagem original, você vê ela que ela tem 1.5 MB. Se você colocar uma imagem no teu site com 1.5 MB, você está matando o teu site. E quando a gente vai fazer auditoria SEO nos sites dos nossos clientes, ou de pessoas que querem ser os nossos clientes, a imagem é sempre um dos maiores problemas que a gente encontra. Então você vê lá a imagem completamente fora do padrão, né, que você precisa pôr para você ter uma qualidade, uma velocidade de carregamento, e a gente trabalha muito forte em cima disso, tá? Então eu tenho uma imagem aqui, do outro lado eu tenho a visualização dela no novo formato, tá? Por enquanto eu não mexi aqui. Então vamos imaginar que eu quero dar um resize nela, eu estou mudando o tamanho dela, então eu quero, eu não preciso de uma imagem maior do que 1080 no meu site, e o formato dela eu não quero como MOS JPG, que é o padrão, né? Eu quero como WebP, aqui, tá vendo? Então eu coloco ela em um WebP, eu coloco o effort ao máximo aqui e olha lá o tamanho da imagem que ele me dá. E a qualidade ele perde um pouquinho, ele perde 25% da qualidade, mas olha lá, se você for ver ela, basicamente não tem nem diferença, tá vendo? Então do lado esquerdo é original, desse lado é o novo formato. Vamos aumentar um pouquinho o zoom, ó, vamos deixar aqui, ó, tá vendo a diferença entre elas? Talvez um pouquinho de resolução. Vale a pena sair de 1.5 mega para vir para 20K. Então, basicamente, vem aqui e faço download, tá? Então, essa é uma dica que eu dou aí, já fica aí como um bônus para esse vídeo, para você transformar todas as imagens do teu site nesse formato WebP. Só tenha certeza de que a tua CMS, ela faz a leitura desse novo formato de imagem, que nem é tão novo assim, já tem algum tempo, mas eu sei que algumas CMS ainda não trabalham com esse formato, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar que impacta muito na qualidade da programação, né, e também no tempo de carregamento do teu site. Basicamente, pessoal, leia esse item 1 aqui como velocidade de carregamento, porque hoje o que os buscadores eles esperam, né, que o usuário dele tenha uma boa experiência dentro do teu site. E ficar 5 segundos esperando no celular carregar uma imagem, ele não considera isso como uma coisa boa. Então o teu site não vai ter uma nota boa e dificilmente ele vai subir no ranking lá das pesquisas, tá? São animações, evitar animações. O que são animações? São aqueles efeitos de entrada, de saída, de movimento e tudo mais. Muita gente gosta disso, né? Muita gente quer, eu quero o meu site com animação. Esse é um feedback que a gente recebe aqui constantemente. O cliente vem, nos contrata e fala, eu quero um site com animação, com movimento, eles falam. Muitas vezes, se você não souber fazer esse movimento, se você não souber fazer essa animação, você vai criar um código tão pesado ali que para rolar aquela animação, você vai ter um tempo de carregamento muito maior do que o normal, tá? Então tem que evitar esse tipo de coisa se você não souber fazer. Se você tiver uma equipe competente por trás de programador de web, você consegue ter isso. Agora, se você não tem,
eu não recomendo que você parta por esse caminho, tá bom? E aqui uma última dica que eu dou, se você for, por exemplo, fazer o teu site em WordPress ou em outra CMS que permita que você coloque plugins, coloque sistemas, evita ficar colocando muitos plugins, evita ficar colocando muitos programas lá dentro, porque quanto mais programa, maior você vai pesando aqui no código do teu site, tá? Porque cada sisteminha, ele com certeza ele muda ali alguma coisa da estrutura do código do site, e aí você vai tendo um problema de tempo de carregamento sempre, tá? Então eu vou colocar aqui evitar plugins e sistemas em exagero, tá? Aqui nós trabalhamos de uma maneira bem chuta na Mestre do Site. Basicamente a gente trabalha com 1 ou 2 plugins no máximo, a não ser quando a gente tem uma demanda extremamente específica, e sempre é feito um trabalho em cima dos códigos que aquilo gera para o site, para que o tempo de carregamento ele não exceda. Só tem mais um item aqui que eu gostaria de falar, que é para utilizar sistemas de cacheamento, né? Para você trabalhar com cache do site, que são versões já pré-carregadas pelos navegadores, pelos data centers aí que vão entregar as informações do teu site para o usuário, porque isso facilita muito e acelera o tempo de carregamento do site. Então, dê preferência para CMS que tenham um sistema de cacheamento bem robustos. Por exemplo, no WordPress você consegue trabalhar com WP Rocket, que é muito bom, você consegue trabalhar com Lightspeed, se o servidor for apto para o Lightspeed, né, se ele tiver habilitado lá a função dentro do servidor. Isso facilita muito, isso traz muita agilidade, tá? Você só tem que tomar cuidado aí, o sistema de cacheamento é um negócio que você precisa estudar um pouquinho antes de colocar, para que você não corrompa a programação do teu site, para que você não tenha versões do teu site aí que você nem sabe mais. Eu já vi programador trabalhando, às vezes ele não tem um conhecimento legal, ele não sabe mais o que está sendo exposto, porque ele está vendo uma coisa, outro computador vê outra, outro computador vê outra, então ele fica confuso. Então você tem que ter uma pessoa aí que tem um conhecimento prévio sobre esse tipo de sistema para você trabalhar com qualidade, tá bom? Então, sobre a programação para o nível básico, é isso que eu recomendaria. Agora, o segundo ponto que é importante a gente ficar atento aí sobre o desenvolvimento de um site otimizado para as buscas orgânicas é a questão do conteúdo. O conteúdo, ele é fundamental. Vamos pensar no seguinte, qual que é o objetivo do buscador? O que é que o Google quer ali quando você faz uma pesquisa? Ele quer te entregar resultados relevantes para você. Você não concorda? Então, o conteúdo que você vai encontrar dentro daqueles resultados de pesquisa precisam, de alguma forma, responder a pergunta que você fez lá. Precisam sanar a tua demanda que você fez no momento que você foi fazer a pesquisa. Concorda? E por que você vai colocar qualquer conteúdo porcaria dentro do teu site que não vai responder as dúvidas do teu usuário, né, da pessoa que está visitando o teu site? Você não pode fazer isso. O conteúdo é onde normalmente a camada das pessoas que vão trabalhar o SEO do site tem maior poder de trabalhar. Por quê? Porque não envolve um conhecimento técnico profundo, você não precisa ser um programador ou ficar estudando sobre programação e tudo mais, como no anterior, você precisa ter um certo ali conhecimento. E basta você entender o teu cliente. Se você entende o teu cliente, você entende quem ele é, o que ele procura, o que ele precisa e tudo mais, com certeza você vai ter conteúdos de qualidade para mostrar para ele. Aqui o que eu recomendo, né? Normalmente, quando você vai fazer um planejamento de conteúdo para um site, entenda a jornada de compra do teu cliente. Quais são as dúvidas que ele tem antes de realizar uma compra? Isso é importante, isso é fundamental, tá? Se você sabe que, por exemplo, um cliente, antes de fazer uma compra de uma xícara, ele vai pesquisar sobre quais são os melhores materiais para você ter uma xícara para durar para a vida toda. Então vamos imaginar que eu vou presentear a minha esposa, eu quero dar um presente valioso para ela, e eu pensei numa xícara com uma foto nossa com o nosso filho, nós dois e o nosso filho. Só que eu não quero que essa xícara dure pouco tempo, eu quero que ela dure bastante tempo. O que você acha que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google e vou pesquisar quais são os melhores materiais para se fazer uma xícara que vai durar muito tempo. E aí, depois que eu entender isso, aí que eu vou procurar o fornecedor que vai me fornecer essa xícara, tá? Se você entender essas dúvidas, você consegue entregar a resposta para essas dúvidas antes da pessoa estar preparada para o momento de compra.
Se você domina isso, você domina uma série de outras coisas que não é só o trabalho de busca orgânica, basicamente você domina o teu negócio, né? Você já domina as objeções que a pessoa vai ter antes mesmo dela chegar até você. Mas esse é um papo para um outro vídeo. Domine a jornada do teu cliente, crie páginas que a gente chama aqui na Mestres do Site de estruturais. O que são páginas estruturais? Vou dar um exemplo aqui nosso. Nós trabalhamos, um dos nossos principais serviços é a criação de site. Então, dentro do nosso site, nós temos uma página estrutural chamada criação de site. Nessa página, que é uma página estática, né? Ela foi feita ali com objetivo institucional, que tem uma série de informações sobre o processo de criação de site, como a Mestres do Site trabalha com criação de sites, o que você precisa para fazer um site. Eu tenho FAQ, são perguntas frequentes sobre criação de site. Lá eu falo sobre domínio, lá eu falo sobre hospedagem. É uma página bem completa de conteúdo. Isso é uma página estrutural. Então, se você vende caneca, no exemplo que eu dei, né? E você pode aplicar esse exemplo aí para o seu negócio. Você vende caneca, tenha lá uma página dentro do teu site chamadas canecas de brinde. Não sei qual que é o melhor termo, teria que fazer um estudo, obviamente, mas chamado canecas para brinde. E lá dentro você coloca todas as informações que uma pessoa precisa saber para comprar uma caneca de brinde. É como se fosse uma página de venda, só que muito mais robusta, com muito mais informação, com o objetivo de fazer com que aquela página seja uma referência dentro dos buscadores para aquele termo e para as variações dele. No meu caso, criação de site. Onde fazer criação de site, como fazer criação de site, quais são as melhores empresas para fazer a criação de site. Então são perguntas, se você tem ferramentas para isso. Nós aqui usamos o Uber Suggest, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Então aqui é o Uber Suggest, é uma ferramenta que a Mestres do Site utiliza. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, canecas para brindes. Vamos ver o que as pessoas estão pesquisando. Existem várias ferramentas como essa, né? Nós escolhemos essa porque o Neil Patel é um cara extremamente voltado para conteúdo e a gente gosta dessa pegada do conteúdo, da jornada de compra e tudo mais. Então aqui a gente vê, ó, eu pesquisei por canecas para brindes, o volume de busca deu 170. Eu tenho outro termo aqui, ó, brindes, quem disse Berenice. Não tem muita coisa a ver, mas tem 5.400 pesquisas. Canecas Paraty, Canecas São Paulo, Canecas Brindes, ó, tem 480. Então daqui eu começo a fazer uma pesquisa e vou descobrindo um negócio que a gente chama de hierarquia das informações, tá? Dentro dessas páginas estruturais, é importante que você tenha hierarquia das informações. O que são hierarquia? O que é hierarquia das informações? É o H1, você já deve ter ouvido falar, né? H2, H3. O que é isso? São headers, são cabeçalhos. Então, quando você tem acesso a um conteúdo de uma página, essa página precisa ser organizada em tópicos. Esses tópicos, o principal, tem que ser o H1, você só pode ter um H1 por página, tá? Depois você tem que ter alguns H2. H2 o quê? São títulos relacionados ao título principal, tá? Então, se eu estou falando lá sobre canecas para brindes, esse vai ser meu H1. Lá dentro dessa página, eu vou colocar alguns H2, por exemplo, onde comprar canecas para brindes, esse seria uma ideia de H2. Qual é o preço de uma caneca para brinde? H2 também. Dentro do H2 eu posso colocar alguns H3. A estrutura ideal é que você trabalhe com um H1, alguns H2 e muitos H3. Os H3 sempre dentro dos seus H2, tá bom? Tem gente que coloca H3 aí meio largado e tudo mais. O ideal é que ele esteja dentro do seu H2, tá bom? Então, o ideal é você ter essa estrutura, né? Nunca esquecer a hierarquia das informações. Não adianta você pegar e largar o conteúdo lá em forma de parágrafo, que não vai funcionar. Você tem que ter o H1, tem que ter o H2. Outra coisa que eu recomendo sempre sobre conteúdo é informação sobre as imagens. Então, coloca lá, se você, por exemplo, está escrevendo uma página, o conteúdo para colocar numa página de caneca, eu estou dando um exemplo aqui porque eu estou vendo uma caneca ali na frente. Você coloca as imagens relacionadas ao que você está falando. Então, você colocou a imagem de uma caneca, você coloca lá que o título daquela imagem é uma caneca para brinde. Se você colocou uma imagem de caneca específica de família, por exemplo, coloca caneca de brinde para família. Você fazer isso ajuda a qualidade do conteúdo que você está colocando lá, tá bom? Outra coisa que é muito importante que você faça,
que além dessas páginas estruturais, você tem uma rotina de produção de conteúdo para você incluir dentro do teu blog. E obviamente que o teu blog ele precisa ser bem estruturado, lá na questão da programação e tudo mais, você tem várias maneiras de fazer o blog. O WordPress ele é perfeito para isso, o sistema de blog do WordPress ele é perfeito, o Google gosta muito. Então quando você for pensar na jornada de compra do teu cliente, já vai pensando também em pautas para você escrever matérias de blog. Procure trabalhar aí com matérias de blog com acima de 500 palavras, tá? Blog com acima de 500 palavras. Isso é importante. Coloque imagens dentro do blog, coloca link levando para outras matérias. Usa aí, muita gente está falando de ChatGPT e tudo mais, inclusive eu escrevi um conteúdo aí para ser divulgado em algumas mídias sobre o uso do ChatGPT ou da inteligência artificial para produção de conteúdo. Tem muita gente fazendo isso errado, tá? Eu vou colocar o link do conteúdo aqui na descrição do vídeo também para vocês verem, porque o ideal é que você use a inteligência artificial ao seu favor e não que ela te substitua. O conteúdo, lembra que ele precisa ser autêntico e a inteligência artificial, ela precisa aprender antes de falar sobre algo. Então você pode usar a interação com ela para ensinar um pouquinho mais sobre aquele assunto que você quer falar e aí ela te dá ali uma ideia de um conteúdo e o ideal é que você não use todo aquele conteúdo. Pegue algumas partes e mesmo assim coloque o seu tom de voz, coloque a sua maneira de falar, traga autenticidade. Se você não tiver autenticidade quando a gente fala aqui de conteúdo, não vai ter indexação. Não adianta você achar que você vai encher de porcaria o teu site e os buscadores vão mostrar. Isso não existe, tá bom? Agora o terceiro item que a gente precisa ficar atento, que é o tripé aí da questão da busca orgânica, né? Do tráfego orgânico para os buscadores, que é a questão de divulgação, eu vou chamar, tá? Até para não colocar o nome técnico, mas agora eu já vou colocar o nome técnico, que são backlinks. O que são backlinks? Quando a gente fala de divulgação, eu não falo necessariamente de você pegar aquela matéria de blog, aquela tua página e colocar grana de ads do Facebook, do Google para divulgar. Não, não é isso. O que eu estou falando é para você ter uma rede de pessoas ou de portais de notícias, de meios de comunicação que confiem no teu conteúdo, que possam divulgar esse teu conteúdo. Ou seja, ele vai pegar uma informação tua, vai levar isso para o portal dele e vai referenciar o teu site como o fornecedor daquela informação. Assim como eu comentei para vocês agora que eu escrevi um conteúdo sobre inteligência artificial na produção de conteúdo. Essa é uma matéria que não foi para Mestres do Site, ela foi para outros portais e esses portais estão referenciando a Mestres do Site e a mim como o provedor dessa informação. Isso traz qualidade. Os buscadores veem, nossa, tem gente boa falando sobre esse site. Vamos melhorar a qualidade desse site porque ele está entregando conteúdo bom que está sendo disseminado, que está sendo distribuído. Lembra sempre, toda vez que a gente mostra esse mapinha aqui do guia para o SEO, né, esse guia básico, a pessoa que muitas vezes não tem conhecimento, ela fala, meu, lindo, maravilhoso, vou contratar um redator, vou ficar o dia inteiro lá no ChatGPT escrevendo conteúdo, vou pegar um site, vou pagar para alguém fazer um site leve, basiquinho e tudo mais, meu, o dia inteiro produzindo conteúdo. Não é assim que funciona, pessoal. Seria lindo e maravilhoso, mas não é assim que funciona. Você precisa, antes de fazer todo esse trabalho, você precisa entender quem que é o teu cliente. O que ele está procurando, o que ele está precisando, qual que é a dor que o teu produto, que o teu serviço resolve daquela pessoa, porque com certeza, se você fizer esse trabalho, automaticamente esse item 2, ele já vai nascer automaticamente para você no teu planejamento, você não precisa se esforçar para isso, e o backlink ele vai acontecer naturalmente. Se ele não acontecer naturalmente, tem maneiras de você agilizar isso, que é contratando assessoria de imprensa, tá? Nós prestamos esse serviço para os nossos clientes, a gente faz esse trabalho tanto para mestres do site quanto para os nossos clientes, que é de divulgar esse conteúdo para diversos caminhos, né, mídias digitais aí de informação que trabalham em nichos específicos, normalmente é o nicho específico ali do cliente que a gente costuma trabalhar, que é para levar a autoridade do site para cima, para que o teu posicionamento orgânico mude, tá? E agora, só para encerrar, o que é que eu gostaria de falar para vocês? Que se você está entrando nessa empreitada aqui, que se você tem um site, ou se você gerencia um site, e você quer ter indexação orgânica dele, não tenha expectativa de conseguir isso no primeiro mês.
no segundo mês, no terceiro mês. Você vai ter um trabalho árduo e longo pela frente, tá? Eu já vi resultados orgânicos acontecerem a partir do terceiro mês, tá? A partir do terceiro mês, em segmentos que não tem muita concorrência. Segmentos mais concorridos, você começa a colher os resultados a partir do sexto, a partir do 12º mês. Então, tem que ter paciência. É um planejamento de médio e longo prazo que você precisa fazer, tá bom? Se você precisar de alguma ajuda para preparar o teu site SEO, para levar as buscas orgânicas do teu site lá para cima, nós aqui da Mestres do Site, a gente está disposto a te ajudar e nós temos vários cases de busca orgânica onde nós dominamos o segmento. Nós temos aqui alguns cases, escola especificamente, que não tinha nem 1000 visitas por mês, num período de 12 meses, nós levamos o site a mais de 10.000 visitas por mês organicamente. O próprio site da Mestres do Site, ele tem uma qualidade de indexação para alguns termos muito bons, muito importantes para a gente, que geram volume de conversão, volume de venda para a gente extremamente satisfatório, muito bom. A gente evita trabalhar com termos extremamente concorridos, a gente vai para termos onde não tem tanta concorrência. Nós temos clientes do segmento da indústria que há um ano atrás não tinha site e hoje é o líder de posicionamento orgânico do teu segmento. Então nós temos vários cases que a gente pode mostrar para vocês e a gente pode elevar o tráfego orgânico da tua empresa para um outro patamar. Porque é o sonho de toda empresa, de todo gestor de marketing, não depender mais de tráfego pago. Tráfego pago é bom, gera resultado rápido, mas se ele não for bem trabalhado, ou se você ficar exclusivamente dependente dele, com certeza você vai entrar num beco sem saída aí que vai ser difícil de sair, tá bom? Obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do conteúdo e compartilha com todo mundo que possa estar precisando aí dessas informações. Valeu, pessoal, um abraço!